dos textos que eu mais gosto das Escrituras é o Salmo 118, versículo 24, que diz: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Hoje é dia de alegria, é dia de regozijo. Então, se desconecta de tudo aquilo que vai tentar tirar e roubar a alegria do seu coração no dia de hoje, porque afinal de contas nós estamos diante do Deus vivo, Criador de todas as coisas, que nos tem amado e tem um desejo intenso em seu coração em nos abençoar no dia de hoje. Coloque essa confiança e essa esperança no seu coração. Se encha da glória de Deus, experimente dele, adore ao Senhor. Então, nesse momento, sabendo que Deus preparou tudo isso pra gente, curte, adora ao Senhor através de músicas e canções que serão ministradas pelo nosso querido Anderson, pelo nosso amigo Anderson. Deus abençoe. Vamos lá, não perca esse momento por nada. Não há melhor lugar pra ficar do que ao lado de Deus. A vida só fará sentido se for ao lado de Deus. Não há melhor lugar pra ficar do que ao lado de Deus. A vida só fará sentido se for ao lado de Deus. Porque Deus é o amor, porque Deus é o amor. Tudo que a gente precisa para ser feliz é o amor, nada mais que o amor. Tudo que a gente precisa para ser feliz é o amor, nada mais que o amor. O amor em casa, no casamento, com os amigos ou em qualquer relacionamento. É o amor em casa, no casamento, com os amigos ou em qualquer relacionamento. Mais uma vez, o amor em casa, vai! O amor em casa, no casamento, com os amigos ou em qualquer relacionamento. O amor em casa, no casamento, com os amigos ou em qualquer relacionamento. Precisamos do amor, precisamos de Deus. 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 Porque Deus é o amor, porque Deus é o amor, porque Deus é o amor, porque Deus é o amor. Vamos cantar Hosana? E eu te louvo, e eu te adoro, e eu exalto o teu nome, Jesus. E eu te louvo,
te louvo, eu te adoro, eu exalto o teu nome, Jesus. Eu te louvo, eu te adoro, eu exalto o teu nome, Jesus. Toda a terra está cheia da tua glória, aleluia, aleluia. Toda a terra está cheia da tua glória, aleluia, aleluia. Toda a terra está cheia da tua glória, aleluia, aleluia. Toda a terra está cheia da tua glória, aleluia, aleluia. Tu és santo, 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 tu és santo. Amém. Se no teu coração só há dor, fruto do que o pecado causou, Jesus te chama. Sua força já chegou
chegou ao fim. Sua alma sedenta está, Jesus te chama. Vem para o altar, descansa nos braços do Pai. Aqui há perdão comprado por Jesus na cruz. Esqueçam os erros que você já fez. Vem correndo ao encontro do Rei. Jesus te chama. Troque toda a tristeza e dor pela vida abundante em amor. Jesus te chama. Vem para o altar, descansa nos braços do Pai. Aqui há perdão comprado por Jesus na cruz. Vem para o altar, descansa nos braços do Pai. Aqui há perdão comprado por Jesus na cruz. Oh, que Salvador maravilhoso, cante aleluia, Cristo vive. Rendemos glória, de todos é Senhor, cante aleluia, Cristo vive. Oh, que Salvador maravilhoso, cante aleluia, Cristo vive. Rendei-lhe glória, de todos é Senhor, cante aleluia, Cristo vive. Vem para o altar, descansa nos braços do Pai. Aqui há perdão comprado por Jesus na cruz. Há mais ou menos 3 anos atrás, eu fui ao Peru. Que terra maravilhosa, que terra linda. De fato, é um dos países mais bonitos da América do Sul. É sensacional. E uma das coisas que eu gosto de apreciar são as estrelas. E como o céu de Ayacucho, a cidade que eu visitei, é lindo. Aqui em São Paulo, né, de vez em quando a gente vê uma estrela, porque tem muita luz. Mas não sei se você, assim como eu, gosta de apreciar essa vastidão que existe nos céus estrelados, mundo afora. E lá em Ayacucho eu tive o privilégio de subir uma montanha chamada Razuirca.
E é interessante que dentro dessa curiosidade em conhecer aquela beleza natural, eu desafiei os meus amigos. Afinal de contas, eu fui para lá para trazer uma série de treinamentos para líderes de comunidades, de como desenvolverem as suas comunidades a partir da fé cristã, e foi de fato sensacional, porque eu pude de alguma maneira desafiá-los a não se deixarem manipular por outras mentiras religiosas e que se utilizavam até mesmo da fé cristã para explorar aquelas pessoas financeiramente. Isso acontece em muitos lugares, inclusive aqui no Brasil você deve conhecer histórias assim. Enfim, eu estava desafiando eles em como a fé cristã pode transformar a vida comunitária e a vida pessoal deles, e pude sim contemplar de alguma maneira a natureza e desafiar os meus amigos que são pastores e missionários, líderes cristãos lá naquela cidade, a subirem essa alta montanha, que a gente olhava da janela deles e via aquele pico coberto de neve, e observando aquelas pessoas, aquele pico, eu olhando para aquelas pessoas, falei, vamos subir aquela montanha. Queria tirar eles daquela zona de conforto e a gente apreciar um pouco da grandeza e da beleza que existe na criação e que aponta para a realidade do Deus Criador. A gente subiu aquela montanha, então imagina, bem rarefeito, né? O Peru está a alguns 1000 metros acima do nível do mar, é difícil respirar, e ao subir aquela montanha com muita dificuldade, chegando no ponto mais alto que eu consegui, tudo parecia tão pequeno. A gente via várias cidades, a gente via muitas paisagens naturais, muitos lagos ali, que são oriundos do degelo das montanhas. E naquele momento insurge a pergunta: quem criou todas as coisas? Quem é capaz de alguma maneira trazer à existência tão vasta diversidade, tão vasta beleza, tamanha pluralidade, que faz com que a gente possa, de alguma maneira, ter um senso de estética mais próximo do perfeito possível, porque afinal de contas a gente vive num mundo que ainda com imperfeições aponta para uma perfeição maior do que aquilo que ela apresenta. Então, diante de tamanha beleza, essa pergunta vem à tona: será possível que tudo isso surgiu do nada? Será que tudo isso surgiu do acaso? Então, pensa um pouco comigo nessa possibilidade. E a gente pode reduzir isso a algo muito simples. Por exemplo, essa sala aqui, esse estúdio aqui. Se eu falar para você que ele, porventura, surgiu do nada, você vai me chamar de louco. Porque, afinal de contas, aqui a gente tem câmeras, a gente tem computadores, a gente tem artes, a gente tem livros, a gente tem uma textura por trás. Como isso poderia surgir do acaso, aleatoriamente, randomicamente, ser fruto apenas da contingência, de uma escolha casual? Mas vamos mais profundo. Como, porventura, tantos homens, não a maioria, alguns, defendem que a complexidade, a beleza, a pluralidade existente nesse universo surgiu do acaso, surgiu do nada? Você já parou para pensar que
para que isso acontecesse, alguns matemáticos, físicos, cientistas fizeram uma conta de probabilidade. Sabe qual é a probabilidade de haver vida na Terra? É de 1 elevado a 2 bilhões. Sabe o que isso significa? 1 elevado a 2 bilhões. A probabilidade de haver vida na Terra, por acaso, tá? Tem que ser bem pontual aqui. 1 elevado a 2 bilhões é um número de 2 bilhões de zeros seguidos e um evento vai acontecer apenas uma vez. Do nada. Sendo que a própria ciência, ela afirma que qualquer probabilidade de 1 elevado a 15, ou seja, de 1 elevado a seguidos de 15 zeros, é virtualmente impossível. Não acontece. Mas a gente está levando em consideração, e veja bem, são palavras da própria ciência, a gente está levando em consideração um mundo que não foi criado há 13 bilhões de anos, conforme alguns afirmam, mas um mundo que foi criado há 30 bilhões de anos. A possibilidade de um universo que surgiu há 30 bilhões de anos a trazer vida aleatoriamente é de 1 em 2 bilhões. É impossível. 1 elevado a 2 bilhões. Uma vez em um número seguido de 2 bilhões de zeros. Não existe. É irracional. Ao mesmo tempo que é irracional pensar que eu estar nesse momento falando para você e você assistindo a essa celebração, a esse encontro, e entender de forma inteligível. É irracional pensar que isso surgiu do nada em meio a 50 bilhões de espécies possíveis que poderiam estar aqui. E de repente aqui estou eu falando para você e você compreendendo essa mensagem como diante da vastidão do universo e da vastidão da criação. Nós podemos negar o óbvio, que é a realidade de Deus. Um mundo tão complexo, um mundo tão belo, um mundo magnífico, um mundo inteligente, um mundo pensado. Nesse mundo, só seria possível a existência a partir de um Criador. Por isso que existe a necessidade latente em nosso coração, em cada ser humano e no coração daqueles que não creem também, de se relacionarem com algo maior do que aquilo que esse mundo apresenta. Por quê? Porque sempre vai apontar para a pessoa do Criador. Por mais que se tente negar a existência de Deus, por mais que se tente negar a necessidade de Deus o tempo todo, por meio da obra de Deus manifestada no universo o tempo todo, nesse teatro da glória de Deus, a gente fica sendo batido por essa afirmação: Ele está aí, Ele está aí, Ele existe, Ele se revela. Não é possível a vida se resumir apenas à casualidade, apenas à contingência, apenas à sorte natural de uma natureza que na verdade é selvagem, beligerante, de uma natureza que na verdade está em guerra e que caminha para a morte. Isso faz sentido para você?
para mim não faz sentido nenhum. Mas quando nós olhamos para a realidade de Deus, como o seu coração afirma e como a criação ao seu redor apresenta, nasce em nós sim razões para alegria, razões para que nós possamos ter esperança, razões para que nós possamos amar. Diferentemente, por exemplo, daquilo que afirmava Richard Dawkins, que o amor é para os menos aptos. Olha só que loucura! Que o amor é para aqueles que não evoluíram, é para os fracos. A realidade de Deus afirma que o Deus Criador é um Deus bom, amoroso. Ele é belo, ele é criativo. Ele nos chama a, de alguma maneira, estarmos tão próximos dele, a desejarmos a ele, a vivermos a sua realidade de uma maneira real, de forma que isso toca nas nossas relações, e a gente não precisa de forma alguma se render ao mundo que o ateísmo criou. Um mundo sem graça, um mundo sem esperança, um mundo onde Hitler pode se auto-justificar afirmando que nós não podemos negar aquilo que a natureza criou, ou seja, uma civilização mais forte como a civilização ariana, conforme os ditos de Hitler. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Deus, o Criador de todas as coisas, se revela através desse vasto universo e belo universo, fazendo a mim e a você um convite. Um convite à celebração. Um convite à renovação das forças. Um convite à contemplação da mais gloriosa majestade que pode haver dentre todas as coisas já criadas pelo homem e pelo próprio Deus, que é a realidade dele. Já dizia Charles Spurgeon que o conhecer a Deus é a atividade humana que traz mais profundidade, sabedoria, expressão de abstração, de aprazimento, expressão de grandiosidade que pode existir em algum conhecimento humano. É o conhecimento de Deus. Por isso que o texto de Isaías é de fato sensacional. Pois é um convite para mim e para você, a nos colocarmos diante do Criador e adorarmos a Ele, porque afinal de contas não se adora a algo que é criado, e um Deus, Ele não é simplesmente para ser, digamos assim, compreendido. Um Deus é para ser adorado. E nessa adoração, a gente compreende o mundo, a gente compreende a nós mesmos, e nessa adoração nós entendemos o motivo para o qual nós fomos criados. Deleitar-se na pessoa de Deus. Deleitar-se em adoração ao Deus Criador de todas as coisas. Nessa contemplação, simplesmente render-se e esbravejar, gritar de alegria. Nessa contemplação, simplesmente a entregar a Ele aquilo que de fato Ele merece. A honra dos nossos atos, das nossas palavras, da nossa vida.
Obviamente, a gente não resume a adoração a Deus apenas nesse momento onde nós elevamos as nossas vozes e os nossos corações, os nossos pensamentos à pessoa do Criador e a exaltação a Ele. Porque, afinal de contas, a própria Escritura diz que adorar a Deus implica em transformar a sociedade. Adorar a Deus implica em ações práticas que nós vivemos no nosso dia a dia, em nossa casa, em nosso trabalho, na relação com os nossos amigos, no cuidado que nós temos com o nosso corpo diante de toda a devassidão sexual existente em nossa época, o cuidado que nós temos com nossa mente diante de tantas e tantas informações que estão tirando de nós aquilo que temos de mais precioso, que são os nossos pensamentos profundos, a nossa educação consistente, enfim, a gente está diante de um chamado que é abrangente, porém, eu queria lembrar para vocês algo que o pastor A.W. Tozer, grande teólogo, pensador, um amante de Deus, ele dizia que a modernidade, ela perdeu o senso de assombramento. Ela perdeu o uau. Ela perdeu o significado de simplesmente render adoração ao Criador de todas as coisas. Esse mesmo pensador dizia que a oração, digamos assim, é a oração mais poderosa de um homem. A oração mais piedosa é: ó Deus, quando ele se depara com a grandeza do Senhor. Ah, meu irmão, como eu quero que hoje você simplesmente fique abismado, estupefato, diante do Criador de todas as coisas. Como Ele é lindo. Isaías diz: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e o pesou os montes em romanas e os outeiros em balança de precisão. Quem guiou o Espírito do Senhor ou como o seu conselheiro o ensinou. Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na verdade do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra.
Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco. Já se secam quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías, ele está diante da majestade de Deus. E diante da majestade de Deus, não existe outra coisa a não ser adorar a Ele. Declarar com aquilo que é possível a nós, com nossas palavras, com a nossa lógica humana, o que significa para nós a realidade de Deus sobre as nossas vidas. E dentro desses dizeres, você começa a se ver e a se imaginar, por exemplo, no vasto oceano. Diante das ondas fortes em um mar tempestuoso, você que já teve o privilégio de estar navegando em um mar, né? Seja num transatlântico, seja num barquinho, quando você se depara com ondas fortes, dá medo, traz temor. Já dizia Brennan Manning que a gente aprende a orar quando a gente está diante de uma tempestade em alto mar. A gente aprende o que é oração, a gente começa a clamar a Deus, a gente entende o que é um clamor. Diante da vastidão oceânica, a Bíblia diz que Deus mede o mar com a concha de sua mão. Para pensar comigo, gente. Se o Deus que existe, Ele é o Criador de todas as coisas, se o mundo de fato precisa de um Criador, porque afinal de contas, não há lógica alguma em pensar no mundo criado aleatoriamente. Se existe um Criador, Ele é maior do que o universo. Por isso que o profeta Isaías, ele declara que ele mede os céus a palmos. Porque até a própria ciência sabe que o universo tem sua finitude, mas o Deus que existe, sim, é o único infinito. Alguns teólogos falam que Deus ele está fora do universo. E ele está fora do universo porque o universo não é capaz de conter Deus. Porque Ele é o Criador e Ele sustenta o universo na palma de suas mãos. Ao mesmo tempo, esse Deus se faz presente, próximo, amigo, encarnado na pessoa de Cristo Jesus. A palavra criadora se fez carne e habitou entre nós, e a Bíblia diz que Ele era cheio de graça. A verdade estava nele. O Criador de todas as coisas é grande em poder, com que comparareis a Deus? É sempre um convite a
ao assombramento, ao uau. É sempre o convite a estarmos diante desse Deus e simplesmente nos deleitarmos em tamanha beleza, em tamanha majestade, em tamanha grandeza. Como, pois, a gente reduz a Deus a religiosidade humana tão pequena? Como, pois, a gente reduz a Deus a espaços físicos? Quantas pessoas e quantas seitas vão dizer Deus está aqui, ou Deus está em determinado lugar sagrado? Quantas pessoas fazem peregrinações para lugares sagrados? Eu já fui consolado, ainda não fui em Israel, eu vou em Israel. O Reuben, meu amigo judeu, me fez esse convite, eu vou com ele, ele vai me levar lá. Israel é um lugar na história onde Deus se revelou de maneira especial, de fato. Mas não existe lugar sagrado. O lugar sagrado é o lugar onde existe um coração que está rendido em adoração à pessoa desse Deus. Esse é o lugar sagrado. Não existe homem algum que possa conter a glória de Deus. Gurus, mestres, pastores, religiosos, espiritualistas, enfim, dê o nome que você quiser. Não é ela que contém a glória de Deus. Se não falar a verdade de Deus e se não apontar para de fato quem é Deus, e se estiver prendendo pessoas a Ele, está reduzindo Deus a um ídolo, a uma pessoa humana. Não dá para reduzir Deus a nada. Ele é infinitamente grande, Ele é de fato infinitamente maior do que aquilo que a mente humana possa conceber ou criar. Como o finito concebe a infinitude? Se a nossa experiência é sempre com finitude, é sempre com o final das coisas, é sempre com a pequenez, a nossa experiência é com o fato de que um dia as coisas passarão, tudo tende a um término. Como que a gente concebe a infinitude, se não por meio dessa revelação de Deus, um Deus que vem ao nosso encontro, um Deus que está aí, um Deus que está tocando de alguma forma toda pessoa existente na face da terra nesse momento, por meio do que Ele criou. Como conceber a infinitude sendo nós finitos, se Deus não se revelar, se Deus não se mostrar? O fato é que nós queremos reduzir Deus àquilo que nós podemos manipular e criar. Nós não queremos um Deus sobre nós. Nós queremos manipular Deus, então nós criamos os nossos deuses, nós construímos as nossas imagens, nós podemos levar de um lugar para outro, não fala, não ouve, não vê, não anda, não sente. Então eu posso manipular. Deus não. Nesse exato momento, Ele traz vida a todos os homens, a todos os animais. Nesse exato momento, Ele provê vida a todas as plantas, a todos os peixes, a tudo que há e a tudo que existe. E todo ser que respira louva ao Senhor. Afinal de contas, o seu nome é dito a cada respirar por cada ser humano. E é isso que significa Yehowa. Yehowa, numa respiração só. Por isso que todos louvam a Deus agora.
E aí é que vem aquilo que eu mais gosto. Como eu falei, eu gosto de olhar as estrelas, a vastidão das estrelas. O texto diz que ele chama cada estrela do céu pelo nome, por ele ser grande em força e forte em poder. Sabe quantas estrelas existem no céu? A ciência estima que existem 3 vezes mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias, em todos os desertos que existem no planeta Terra. Deus chama cada estrela pelo nome. Deus chama cada estrela pelo nome. Faço um desafio. Na nossa galáxia existem 100 bilhões de estrelas. Dá um nome para cada uma delas. Já parou para pensar nisso, gente? Mas existem bilhões e bilhões de galáxias nesse universo. O Deus Criador conhece cada uma pelo nome. Jeremias, ele diz que as promessas de Deus, aquilo que ele prometeu para nós, só deixarão de ser cumpridas no dia que o homem conseguir medir os céus. Texto escrito há mais de 2000 anos atrás. Nós somos fadados a muitas vezes fazermos muitas coisas para Deus. Isso é importante. Nós fazemos boas ações, nós tentamos de alguma maneira viver com integridade, com justiça, com ética, mas nós precisamos adorar, celebrar, ter o nosso sabat, o tempo que o nosso descanso está no Senhor, o tempo que o nosso descanso e o nosso renovar está em simplesmente adorar a Deus, erguer as mãos, cantar um cântico de adoração, pronunciar palavras que engrandecem a pessoa desse Deus. Faça isso hoje. Faça isso no dia de hoje. O que é que você está esperando? Deus está te chamando a algo que nada nessa existência vai te dar, que é adorar a Ele, a experiência da adoração ao Deus vivo. E a Bíblia diz que Deus, Ele habita em meio aos louvores. Quer conhecer Deus, quer experimentar Deus, quer sentir a presença de Deus? Começa a adorar Ele agora, nesse exato momento. Começa a declarar o quanto Ele é grande, majestoso, único, todo-poderoso Deus. Se isso ainda não é suficiente, o texto continua e diz: porque Jacó, você olha para si mesmo e diz que Deus não tem levado em consideração a sua vida. Deus nos chama pelo nome. Deus procura por você. Eu lembro que um amigo que era viciado em drogas se perdeu na cidade de São Paulo. Ele, um cara extraordinário, uma pessoa de um talento único, um grande artista. Já esteve com
os nomes mais comentados da música brasileira. Se perdeu. Se perdeu. Tava 3 dias sumidos. E eu comecei a orar e falei: Senhor, eu preciso encontrar esse amigo. Ele é muito precioso. E Deus começou a colocar no meu coração algumas referências na cidade de São Paulo. E eu fui pelas referências. E aí, quando eu cheguei no Parque da Juventude, saí andando pelo parque, e ali tem uma comunidade bem carente ali perto. Cheguei no final do parque, não encontrei esse meu amigo e falei: cara, acho que eu tô ficando louco, é coisa da minha cabeça. Mas aí o Espírito Santo do Senhor falou: Renan, entra agora à direita. Era uma rua bem estranha. Eu entrei ali. Na verdade, eu voltei para pegar o carro, porque eu não tive coragem de ir andando. Peguei o carro no estacionamento do Parque da Juventude, entrei naquele lugar. E lá estava o meu amigo. Abri a porta do carro e falei: meu irmão, vamos para casa, porque de Deus você não se esconde. Assim ele voltou para casa. É uma história muito legal de se contar. Ele está vivendo algumas coisas bem especiais. Irmão, Criador de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, que chama cada estrela pelo nome, criou você. Ele compreende você. Ele sabe as lutas que você tem enfrentado. Ele sabe os sonhos que você carrega no coração. Ele sabe a missão que Ele te entregou. Ele sabe exatamente os dons e talentos que você tem. Ele sabe dessa ansiedade, dessa dificuldade que você tem vivido. Ele conhece você, Ele sabe onde você está nesse exato momento. Ele olha para você e diz: confia em mim. Confia em mim. Eu, o Criador de todas as coisas, estou atento para aquilo que você tem enfrentado e passado nesse momento. Confia em mim. E o texto termina dizendo que os jovens se cansam e de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam com asas como de águia. Deus, Ele tem um apreço muito grande por nós. Se você ler os versículos de 1 a 11 do capítulo 40, você vai ver ali o Evangelho. Você vai ver ali um convite de consolo ao povo, porque Deus se apresentou. O pastor de Israel, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas, ele veio, reuniu o seu povo nos seus braços. É isso que vai falar o versículo 11, o pastor que coloca a ovelha no seu colo. E essa foi a palavra que Jesus, ele trouxe para a humanidade. Eu sou o bom pastor. Eu sou aquele que dá vida pelas minhas ovelhas. Esse chamado de Cristo Jesus é o mesmo chamado do consolo que Deus fazia
a Israel no Antigo Testamento, e Jesus, ele dizia: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o texto de Isaías diz que esse renovar das forças é um renovar como se renova a águia. Você sabe que a águia passa por estágios e de tempos em tempos ela para. E ela tira todas aquelas penas estragadas, ela fica de fato sem toda a sua plumagem, ela fica feia. E ela passa um tempo de hibernação, e se ela sobreviver àquele período, ela tem toda a sua força renovada. E renovada para mais uma estação de voos, de missões, de vida. Deus chama a mim e a você hoje a renovar as nossas forças no descanso do Senhor, em total confiança, contemplando a grandeza de Deus. É um chamado à adoração. O que é que você está esperando? Vamos adorar a Deus? Vamos adorar a Deus agora. Se coloca diante dele, se ajoelha aí onde você está, na sua casa, no seu quarto, no escritório. Se está num lugar onde tem multidão, se esconde um pouco, levanta as mãos, começa a cantar, a adorar esse Deus Criador de todas as coisas, que tem olhado para você e que renova suas forças enquanto você simplesmente adora ao Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor do Universo, o Todo-Poderoso Deus que nos ama, que nos chama pelo nome, que vai atrás de você no lugar mais escondido que porventura você possa encontrar, mas que não é escondido do pastor de Israel, o seu pastor, aquele que te ama e que vai ao teu encontro. Queria chamar você à renovação. Vamos se renovar? Vamos render adoração ao Senhor? Vamos adorar o Criador? Oremos. Muito obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és grande. Tu és infinito. Criador de todas as coisas, Deus Todo-Poderoso, mas que é todo amor, como Ele tem nos amado. Muito obrigado, Senhor. Por isso, ó Deus, que nesse dia nós queremos simplesmente, Pai, louvar e engrandecer o Teu nome. Tu és maravilhoso, Deus. Toda a terra está cheia da Tua glória, Tua beleza, Senhor, é exasperada através desse lindo quadro que o Senhor criou, que é o universo. Senhor, nós queremos também ser esse sinal de adoração a Ti, Pai. Seja exaltado através de nossos louvores, através de nossas palavras, através de nossas canções, através de um coração totalmente dedicado ao Senhor. E assim isso, ó Deus, revela em nossas atitudes, Pai, a Tua realidade, Senhor, em um mundo que precisa encontrar-se com o Deus vivo. Ó Deus, louvado, exaltado, engrandecido seja o Teu nome. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Deus hoje quer ter um encontro com você. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, a consolação e a vida do Espírito Santo conduza você à majestade do Deus Criador de todas as coisas.
em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Descanse no Senhor em adoração ao Deus vivo. Deus abençoe. Com toda certeza seu amanhã será melhor, pois Deus está contigo. Se hoje nos teus olhos há lágrimas, Ele transformará seu choro em riso. Com toda certeza seu amanhã será melhor, pois Deus está contigo. Não temas e também não murmures, Deus vai te ajudar. Espera mais um pouquinho, não sei o que você precisa, talvez um sonho que não se realiza, a cura que parece que não vem, alguém que precisa de uma saída ou tem que pagar aquela dívida. Parece que as portas fechadas estão. Confia em Deus, dê glórias a Deus, adore a Deus, espera em Deus. De ti Ele não se esqueceu, porque Ele ama e cuida e sempre faz vitorioso o Filho ser. Com toda certeza seu amanhã será melhor, pois Deus está contigo. Se hoje nos teus olhos há lágrimas, Ele transformará. Espera. Com toda certeza seu amanhã será melhor, pois Deus está contigo. Não temas e também não murmure, Deus vai te ajudar. Espera mais um pouquinho, não sei o que você precisa, talvez um sonho que não se realiza, a cura que parece que não vem, alguém que precisa de uma saída ou tem que saltar aquela dívida. Parece que as portas fechadas estão. Confia em Deus, dê glórias a Deus, adore a Deus, espera em Deus. De ti Ele não se esqueceu, porque Ele ama e cuida e sempre faz vitorioso o Filho ser. Com toda certeza seu amanhã será melhor, pois Deus está contigo. Não temas e também não murmures, Deus vai te ajudar. Espera mais um pouquinho, amanhã será melhor, 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 amanhã será melhor. Que Deus te abençoe no dia de hoje. A gente tem preparado um encontro ao vivo que vai trazer uma série de reflexões sobre como o Natal influenciou a nossa existência e trouxe tantas coisas boas para a cultura ocidental e para aqueles que, de alguma maneira, levam em consideração o significado dessa data única, porque, afinal de contas, é o momento onde nós celebramos a chegada do Salvador. E tem tantas implicações. Por isso eu queria chamar você a estar com a gente no domingo, dia 6, ao vivo, 10 horas da manhã, nos acompanhando e celebrando junto, aprendendo junto, crescendo junto, adorando, experimentando de tantas coisas boas que esse momento traz, mesmo em meio
a tempos de dificuldade que temos vivido nesse último ano. Será inspirativo, será poderosa. Chega junto, espero por você.